A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel e hoje vamos meditar no capítulo 15, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz o seguinte: E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e se lhe dizia: De que cidade és tu? E dizia ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava a dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Meus queridos, nós chegamos ao capítulo 15 do segundo livro de Samuel, e nesse capítulo nós conhecemos mais um resultado, uma consequência do pecado de Davi. Qual é a consequência que nós vemos aqui neste capítulo 15? É a rebelião de Absalão, o filho de Davi, contra o governo do seu próprio pai. Ou seja, nós vemos aqui no texto relatado que Absalão estrategicamente parava à porta da entrada, da cidade e ficava ali recebendo as pessoas que vinham ao rei. E então ele, com lisonjas, ele argumentava com essas pessoas para que estas pudessem lhe dar crédito e então pudessem colocar a esperança de que, se Salomão estivesse no lugar de Davi, o seu pai, este seria aquele que traria as soluções para os seus problemas. É interessante nós observarmos que o texto faz questão de destacar que, para ganhar o coração daquelas pessoas, a primeira coisa que Absalão fazia era concordar com as demandas das pessoas. Ou seja, ele concordava que os problemas que aquelas pessoas traziam para o rei ajudar a resolver eram retos, ou seja, eles estavam corretos, eles estavam sendo de fato injustiçados em tudo aquilo que eles traziam ao rei. Assim, ele concordando com as pessoas lhe seriam favoráveis. E a Bíblia ainda diz que ele também recebia com carinho essas pessoas para conseguir então ganhar o coração dessas pessoas. É interessante que, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós precisamos ter uma visão crítica ao ponto de identificarmos algumas situações em que nós podemos nos enquadrar. Primeiro, nós sabemos que
todas as pessoas relacionadas na Bíblia representam o comportamento humano, o nosso comportamento. Então, nós temos que observar em cada texto da Bíblia onde nos encaixamos. Assim, fazemos uma aplicação pessoal do texto sagrado. Se nós olharmos para esta história, aqui relatada no capítulo 15 do segundo livro de Samuel, nós temos Absalão, o filho de Davi, e temos também as pessoas que vinham com suas demandas ao rei. Aí nós temos que fazer a aplicação da seguinte forma: será que nós somos Absalão ou será que nós somos estas pessoas? E ainda tem o rei, que também pode ser, que nós sejamos representados aqui no texto pelo rei. Vamos analisar cada uma dessas posições? Primeiro, como Absalão, nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos tentados a tentar usurpar por meio de lisonja, do engano, por meio, da maldade, uma posição que não nos é confiada. Ou seja, sabemos que o reinado estava sobre Davi. Deus o havia colocado como rei de Israel. Não era Salomão, não era Absalão que Deus tinha levantado como rei. Então, ele estava levantando-se por sua própria conta como rei sobre Israel. Ele queria, com os seus próprios artifícios, conseguir, o governo de Israel. Isso é um perigo. Nós, quando nos levantamos para fazer alguma coisa em rebelião, nós estamos atraindo maldições para a nossa vida. Portanto, é necessário estarmos alerta. Vamos para o segundo. No segundo, ponto de análise crítica desse texto, nós vemos que tem as pessoas que vinham para Davi para resolver as suas questões. Olha só que interessante. Todas as vezes que alguém concordar completamente com as suas queixas, pode ser que esta pessoa esteja querendo ganhar o seu coração. Ou seja, não são todas as demandas que nós temos que nós estamos certos, que nós estamos corretos. Tem situações na nossa vida que nós temos que voltar atrás, que nós temos que mudar de posição. Mas a Bíblia diz que todo aquele que vinha ao rei, então Absalão dizia: olha, a sua demanda é reta, a sua demanda é justa. Então, ele concordava com todos porque ele não queria contrariar aquelas pessoas para não perder os seus corações. Cuidado com todos aqueles que estejam concordando com você, pois pode ser que esta pessoa esteja lhe enganando com outros interesses. A terceira análise crítica é o ponto de vista de Davi. Veja só, Davi, ele no seu erro, na sua falha, no seu pecado, ele se conserta diante do Senhor, mas a Bíblia diz que o mal viria para Davi de dentro da sua própria casa. Vamos listar? Ele já perdeu o filho que era fruto daquele pecado, aquela criança que morreu ainda, recém-nascida. Nós vemos, a morte de Aminon por ter ele, violentado a sua irmã Tamar. Então já vemos a violência sexual na casa de Davi, já vemos a morte, de Aminon, e agora nós vemos aqui a rebelião de Absalão contra o governo de Davi, ou seja, o pecado de Davi, ele foi perdoado. Davi não morreu, Davi não perdeu a comunhão com Deus, Deus restabeleceu a comunhão, mas aquele pecado foi uma semente plantada que ainda está frutificando. Qual é o fruto? Agora, Absalão se levanta e usurpa
o reino de Davi. Davi, ele tem que pegar, as suas mulheres, as suas coisas, e pegar alguns soldados e sair e fugir da cidade do seu governo, para que ele não precisasse entrar em guerra contra o seu próprio filho. Para não guerrear contra o seu próprio filho, Davi, ele deixa o reinado, ele entrega nas mãos de Absalão o reinado para não guerrear, para não ter que tirar a vida do próprio filho. Então ele foge da presença do seu filho e assim ele amarga mais uma consequência do seu pecado. Mas uma coisa nós temos que sempre destacar: Davi estava em comunhão com Deus, mas ele estava sofrendo as consequências do seu pecado. Os nossos pecados, eles sempre serão perdoados pelo Senhor, mas Deus nunca vai nos livrar das consequências dele. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos terá uma consequência danosa sobre a nossa vida. Então, é preciso nós termos a consciência de que o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Jamais ele deve ser algo procurado, porque se nós o procurarmos, nós com certeza teremos ainda mais dificuldade para lidar com as suas consequências. Que o Senhor abençoe, que você seja um homem, que você seja uma mulher livre de pecado. Que o Senhor consiga acesso ao seu coração para colocar um desejo ardente de servi-lo com fidelidade e assim você viva uma vida plena com Deus, dirigido pelo Espírito Santo e distante do pecado. Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.